deste trabalho deve-se ao espantoso número de toneladas que são desperdiçadas por ano no Brasil, mais de 26 milhões. Por isso, nosso trabalho tem como meta alertar a população dos impactos sociais e ambientais causados pelo não reaproveitamento de comidas. Decidimos, portanto, explorar e divulgar receitas que são feitas com sobras. O projeto sobre a reutilização de alimentos amplia a visão preconceituosa que as pessoas têm em relação a alimentos produzidos com cascas. Se todos investirem nessa ideia, a longo prazo, pode-se fazer a fome, não só no Brasil como no mundo, diminuir. Em contrapartida, a economia aumentará. Por meio deste projeto, encontramos uma boa solução para tal problema, que seria a utilização de adubos orgânicos, que além de serem mais baratos, não são cancerígenos e não contaminam o solo. Sendo o objetivo deste projeto a sustentabilidade, queremos evitar o desequilíbrio ecológico que é causado pelo uso excessivo de agrotóxicos. Estes adubos podem ser facilmente produzidos em casa. Além do adubo orgânico, que pode ser facilmente produzido em casa, outro exemplo de reutilização de alimentos seria o bolo com cascas sortidas de frutas. Além de muito gostoso, ele é extremamente econômico. Nobres, resolvemos fazer uma receita vencedora da FGV de bolo de cascas de frutas sortidas, o qual é muito fácil de ser feito e usa pouquíssimos ingredientes, os quais são 3 copos de cascas de frutas, goiaba, maçã, banana e mamão, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral, 2 xícaras de chá de leite e 2 xícaras de chá de açúcar mascavo. Para sabermos se as pessoas realmente veem a importância da reutilização de alimentos, fizemos uma pesquisa de campo com 20 pessoas e os resultados apontaram que 60% da população já ouviu falar sobre essa reutilização. Já os outros 20% nunca ouviram falar por ser algo não costumamente falado. Observamos também que 80% das pessoas são a favor da reutilização de comidas, mas nem todas usariam isso em casa. Já o restante é contra essa reutilização pelo fato... Para sabermos se as pessoas realmente veem a importância da reutilização de alimentos, fizemos uma pesquisa de campo com 20 pessoas e os resultados apontaram que 60% da população já ouviu falar sobre essa reutilização. Os outros 20% nunca ouviram falar por ser algo não costumamente falado. 80% das pessoas é a favor da reutilização de comidas, mas nem todos usariam isso em casa. Já o restante é contra essa reutilização pelo fato de acharem anti-higiênico e não gostarem desse tipo de ação. 45% das pessoas não comeriam essas receitas pelo simples fato de utilizar as sobras. Assim podemos concluir que muitas pessoas acham que é uma boa ideia, mas não iriam praticá-la. 35% acham que não há chances de parte do povo brasileiro parar de passar fome com essas novas receitas. 25% de 20 pessoas entrevistadas souberam nos dar exemplos de como evitar o grande desperdício em suas casas. Ouvimos falarem de adubo orgânico, mas apenas uma pessoa soube nos explicar como prepará-lo. 75% dos entrevistados não sabiam que existiam outras maneiras de reaproveitar o que não usamos normalmente. 15% das pessoas conhecem alguém que já reutiliza esse reaproveitamento em casa. 90% dos entrevistados, por ser simples e fácil de ser feito, aceitariam usar adubo feito com cascas e talos de frutas e legumes. Por não muito divulgado e muitas vezes não aceito, das 20 pessoas entrevistadas, nenhuma conhece algum lugar onde possa ser comprado um bolo ou alguma outra receita feitas a partir de sobras de frutas. Quando questionamos sobre pagar mais de R$20 numa torta feita com restos, o resultado foi muito equilibrado, visto que metade das pessoas disse que pagariam mais e a metade disse que seria um absurdo pagar mais do que isso. Muitos não tinham ideia de que pelo menos 1/3 do que compramos é jogado fora, e 90% dos entrevistados acreditam sim que essas receitas e formas de reutilizar as sobras seria uma ótima forma de economizar dinheiro e tempo, não precisando ir ao mercado todos os dias. Para obter informações com mais clareza, indagamos a nutricionista Alana Matos, formada na Universidade Federal do Paraná. Ao ser indagada sobre se um bolo de casca seria tão saudável quanto o normal, a nutricionista disse que sim. Na realidade, dependendo do bolo, é até mais saudável ainda, porque as pessoas costumam substituir essas cascas por chocolate ou coisas assim. Também
Também perguntamos se ela recomendaria isso para alguns de seus pacientes. E a resposta da nutricionista foi que depende do paciente. No entanto, em alguns casos sim. Afinal, um bolo feito de cascas de frutas é muito saudável. As cascas têm ao ser perguntada sobre se as cascas possuem alguma qualidade nutritiva que outras partes da fruta não possuem, a resposta de Alana Martins foi que sim, fibras, vitamina C, B12 e entre outras. Perguntamos também se as cascas possuem alguma desvantagem nutritiva, pois até agora só vimos vantagens. A nutróloga respondeu que sim. Muitas frutas são muito gordurosas, portanto, em excesso podem fazer muito mal. Também perguntamos se todas as frutas podem ser aproveitadas inteiramente. A Martins respondeu então que sim, mas nem todas, pois às vezes para enfeites ou outras coisas, não para comer. Também indagamos a nutricionista porque ela acha que mais da metade da população não reutiliza frutas. Perguntamos se ela acha que existe algum tipo de preconceito. A especialista respondeu que talvez não preconceito, mas muitas pessoas não sabem como reutilizá-las. E pior, às vezes, para dar menos trabalho, acabam jogando fora. Nós também perguntamos se ela acha que isso poderia fazer com que as refeições fossem mais saudáveis. E a Alana Martins respondeu que sim, que variar a alimentação, trazendo diferentes tipos de pratos à mesa, faz com que fique ainda mais saudável. Perguntamos dela se ela tem alguma receita para nos indicar, pois não adianta nada falar que é melhor e não dar nenhum exemplo. Então, a especialista nos respondeu que sugere um refresco de cascas de manga. Perguntamos a ela quantas pessoas ela conhece que reutilizam alimentos. Então ela respondeu que não muitas, mas em casa em sua casa eles costumam reaproveitá-los. O reaproveitamento de alimentos deveria ser mais divulgado. A última pergunta que fizemos para a nutricionista foi se ela acha que a reutilização seria uma saída para a fome no mundo. E ela respondeu que sim, com certeza. Afinal, o que não falta no Brasil é alimento. Todavia, nem todos têm acesso e por isso ainda há fome. O pior é que quando esses alimentos vão para o lixo, ficam contaminados, causando diversas doenças nas pessoas que moram em lixões. Se reutilizássemos, creio que esse problema a longo prazo seria reduzido quase a zero. O nosso dia a dia para a realização do trabalho está contido em um diário de bordo, onde tudo é detalhado com mais detalhes, incluindo nossas reuniões e nossas saídas para pesquisa. Caso seja de seu interesse, você pode ter acesso a ele. Ao término deste projeto, adquirimos novos conhecimentos e nos aprofundamos naqueles que já tínhamos, além de aprender mais sobre um assunto que tem estado em muitas discussões hoje em dia. O projeto foi muito eficiente, pois além do enorme conhecimento sobre desenvolvimento sustentável, ainda aprendemos a fazer deliciosas receitas com cascas ou sobras. Então podemos dizer que atingimos nosso objetivo principal. Sendo assim, concluímos que o melhor ponto de fazer essa monografia não seria apenas ganhar a nota, mas também pelo conhecimento adquirido e pela pequena ajuda que podemos dar ao mundo utilizado pela totalidade de alimentos.